Olá, o que eu acho dos ditos fenômenos sobrenaturais provocados pelo chamado sexto sentido humano? Eu tenho aqui algumas considerações a fazer com base em uma área de conhecimento que é recente dentro da ciência chamada parapsicologia, que tenta exatamente explicar esses fenômenos provocados pelo sexto sentido humano, ou seja, provocados pela mente humana, pela própria mente humana. Antes, os chamados fenômenos sobrenaturais, eles eram comentados apenas pela religião, então era apenas um objeto de crença. Eu posso acreditar que uma alma pode aparecer a uma pessoa ou não. Eu posso acreditar que alguém pode mover objetos com a força do pensamento ou não. Quer dizer, uma questão de crença, não existia explicações sistemáticas, não existiam observações empíricas baseadas em métodos científicos que pudesse realmente dar um respaldo a essas opiniões, a essas explicações, de modo que elas poderiam serem consideradas informações dignas realmente de serem aceitas como verdade. Bem, mas com o surgimento da física quântica, segundo a qual o observador ele pode alterar a realidade, e também o mais interior da matéria não é denso, não é algo sólido, mas sim energia. E também segundo o próprio Freud, que descobriu a dimensão do inconsciente humano, isto é, uma força dentro da mente humana que é capaz de provocar fenômenos como histeria e outros fenômenos que fogem ao nosso controle consciente. E também segundo o Gustav Jung, segundo o qual existe um inconsciente coletivo, isto é, informações que a humanidade produziu desde seus primórdios até os dias de hoje, elas permanecem no inconsciente coletivo da humanidade, da sociedade e ao mesmo tempo no inconsciente individual de cada um de nós. Então todas as informações estão dentro do nosso inconsciente. Nós não acessamos, evidentemente, porque está no nível inconsciente. Então, considerando todas essas áreas de conhecimento, o conceito de inconsciente coletivo, o conceito de inconsciente individual humano e o conceito de física quântica, tornou-se possível montar uma nova área de conhecimento chamada parapsicologia, que a mesma tenta explicar os fenômenos ditos sobrenaturais agora com a luz da razão. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto é considerar que todo fenômeno sobrenatural, ele não é sobrenatural, ele é natural. Por quê? Porque ele é provocado pela mente humana e o ser humano é um ser natural. Então, esses fenômenos são provocados pelo quê? Pelo inconsciente. Então, quando alguém diz ver uma alma, é um fenômeno inconsciente, é um fenômeno do inconsciente. É o inconsciente provocando determinadas visões, é o inconsciente levando a pessoa a projetar uma imagem de algum ser que já morreu, só que esse ser não quer dizer que de fato seja ele, e sim uma criação mental. Quando alguém, por exemplo, tem conhecimento a respeito do futuro, do passado, conhecimentos instantâneos, isto é, alguém descobriu um conhecimento agora e alguém captou esse conhecimento inconscientemente, e reproduz ele, tudo isso são fenômenos provocados pela mente humana, que segundo a parapsicologia, isto é possível devido ao fato de que o inconsciente, aliás, no inconsciente não existe dimensão temporal, isto é, tudo está presente ao mesmo tempo. O futuro, o passado, o presente, tudo está presente ao mesmo tempo. Então eu posso captar informações das pessoas através do meu inconsciente, como também posso mandar mensagem para as pessoas através do fenômeno da telepatia. Inclusive pode acontecer fenômenos como algo passar pela parede, não pela porta, mas pela parede. Isso pode acontecer, mesmo a parede sendo sólida, porque uma das afirmações da física quântica é de que no núcleo do átomo existe energia. Quer dizer, o mais interior da menor partícula existente no universo não é sólido, e sim energia. E a energia ela pode ultrapassar qualquer local. Então vejam que a parapsicologia ela tornou possível explicações que antes eram atribuídas apenas à religião. E com isso se abrem novas possibilidades para investigar esses fenômenos sobrenaturais. Uma dessas possibilidades
é considerá-los não como sobrenaturais, e sim como fenômenos naturais provocados pela mente humana. Algumas perguntas podem ser feitas. O ser humano ele tem que, de certa forma, reprimir essas faculdades que ele tem, ou ele tem que incentivar ou estimular essas faculdades, de modo que isso possa contribuir para o seu desenvolvimento pessoal? Bem, as vertentes da parapsicologia se dividem. Nós temos a parapsicologia do Padre Quevedo, né, que é uma área, segundo a qual esses fenômenos que são provocados por algumas pessoas mais sensíveis, eles devem ser tratados de certa forma para que você não possa estimular esses fenômenos a acontecerem. Então você tem que se submeter a determinados tratamentos para que sua mente possa se harmonizar e desta forma esses fenômenos não venham mais a se repetir. Nós temos uma outra linha que é a do Grisa, segundo a qual nós temos que nos submeter a um determinado procedimento, né, a determinada terapia, sei lá, alguma coisa do tipo, para incentivar esses fenômenos, né, de uma forma equilibrada para que ele possa contribuir para o seu próprio desenvolvimento pessoal.